Olá, meus irmãos, recebam a doce, gloriosa e santa paz do Senhor. Quem tem o prazer de falar com todos vocês é a sua irmã em Cristo Eli Borges. Meus irmãos, hoje eu quero falar um assunto, que esse assunto acho que com certeza é as mulheres que gostam, falar de cabelo. Então, é assim que todas as vezes que às vezes eu faço vídeo, e coloco, as pessoas perguntam, Meli, por que você não mostra as pontas do seu cabelo, Você faz o vídeo, mas ninguém vê o tamanho do seu cabelo. E as pessoas às vezes perguntam, eu queria ver o tamanho do seu cabelo, Então hoje eu quero fazer um vídeo explicando, o porquê que eu não mostro as pontas dos meus cabelos. Não é por nada, é porque ele é muito grande, não é tão grande assim, mas no vídeo não dá, ó. Você pode ver aqui que não dá para ver o tamanho, Mas calma que eu vou mostrar o tamanho do meu cabelo. Então, eu quero falar assim para as mulheres, para os irmãos também, porque tem coisas que Deus vai cobrar de mim que Ele não vai cobrar de você, e tem coisas que Deus vai cobrar de vocês que não vai cobrar de mim. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou falar um pouquinho da história do meu cabelo. Como os irmãos sabem, eu nasci no berço cristão, eu já coloquei um vídeo aqui falando sobre isso, Que eu nasci num berço cristão, os meus pais eram evangélicos, então eu não participei das coisas do mundo. Aí alguém vai dizer, mas você não está no mundo? Sim, eu estou no mundo. Mas o que eu quero dizer sobre isso? O mundo, pra gente que é da igreja, é aquelas coisas tipo uma festa que você não vai, você não tem costume de se maquiar, você não tem costume de cortar o seu cabelo, você não tem costume de colocar uma calça, você não faz isso porque você pertence a uma religião que é totalmente diferente deste mundo, dessas coisas aí. Então eu nunca coloquei um brinco na minha orelha, eu nunca vesti uma calça, eu nunca participei de um baile, de uma festa, de nada disso, tá? Sempre na igreja, sempre a minha vida foi na igreja, prestando culto ao nosso Deus celestial. Mas tinha algo em minha vida que eu tava na igreja, mas aquilo não deixou de fazer parte da minha vida. Foi quando eu sabia que na igreja não podia cortar o cabelo. E isso nunca entrou no meu coração. Porque eu tinha o maior medo da minha vida meu cabelo arrastar no chão, que eu achava aquilo ali o cúmulo dos absurdos, Muito feio. Então eu falei que eu não queria de jeito nenhum. Então ali eu sempre cortava meu cabelo, sempre cortava. Só que depois, de um tempo, o Senhor começou a falar comigo. Deus revelava na igreja, falava comigo, mas eu dizia, essas revelações não é para mim. Isso não é para mim. Então de um certo tempo, eu passei a não crer que aquilo era comigo. Só que Deus falava comigo e eu não queria acreditar. Então eu começava a cortar, cortei muitas vezes. Quando ele chegava na minha cintura, eu cortava para sempre não passar da minha cintura. Sempre estava ali, porque era o ponto que eu queria, o lugarzinho dele era na minha cintura. Então, passada ali, eu já estava cortando. E um certo dia, eu cortei meu cabelo, mais uma vez, que eu vou deixar aqui umas fotos para vocês verem, Algumas fotos eu vou deixar aqui para vocês verem. No ano de 2020, eu cortei meu cabelo, mas eu cortei curto mesmo, que eu vou deixar essa foto aqui. Então, quando eu cortei o meu cabelo, eu tive um sonho, E nesse sonho eu vi um homem chorando nessa visão, em sonhos. E tem muitas pessoas que não acreditam, não creem. Você pode até me julgar por isso, Tem pessoas que vêm no canal da gente só para criticar, zombar. Eu quero falar para vocês que ninguém é santo, Eu não sou santo, você também não é santo. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos pecado diante de Deus. O perfeito e santo é Jesus Cristo. Nós estamos buscando a perfeição. E quando nós chegar à perfeição, aí o Senhor nos leva para a glória, porque nós já estamos santos diante de Deus. Então, meus irmãos, o que eu quero relatar para vocês é que Deus falou comigo nessa visão. E Deus falava assim comigo claramente. Se eu não parasse, Ele ia pesar a mão para mim.
E Deus sempre falava na igreja que se eu não parasse, meus cabelos iam começar a cair. Mas eu falava que não, que aquilo ali não era. Eu não acreditava mesmo, sabe? Mesmo Deus falando comigo, eu estava com o coração muito endurecido. Então ali, o que aconteceu foi que Deus começou a pesar a mão para mim. Quando foi em 2020, meu cabelo começou a cair terrivelmente. Mas cair, irmãos, que ficava hoje não tem mais, graças a Deus, o Senhor restaurou. Mas ficava os buracos assim na frente dos meus cabelos, tinha uns buracão assim, sabe? Começou a cair e eu comecei a ficar desesperada. E eu comecei a falar com o Senhor, eu disse: meu Deus, não deixa meu cabelo cair. E Deus falou comigo: se eu não parasse, eu teria meus cabelos caído e eu ia ficar careca. Então, meus irmãos, mesmo assim, Deus falou comigo. E aí, o que aconteceu? Eu fui e cortei de novo, porque as pessoas diziam assim: não, Eli, você tem que cortar porque o cabelo grande demais, ele tem um problema, e quanto mais você corta, o cabelo é como um capim, ele cresce. E isso estava no meu coração. Eu falei: então, se cortar, vai parar a queda do cabelo. Só que não foi isso. Aí começou a cair mais, eu comecei a fazer tratamentos e mais tratamentos, remédios caríssimos, eu comecei a tomar e desesperei, comecei a fazer campanha, pedindo ao Senhor que Ele me socorresse, né? Então ali, meus irmãos, eu fiz um voto com Deus. E eu falei com o Senhor, eu disse: Deus, se o Senhor impedir que meu cabelo não caia mais, porque cair, irmãos, assim, eu fazia era aquele, quando eu ia pentear meu cabelo, pentear no banheiro, forrava o chão, aonde estivesse assim, eu não gostava nem de tocar nos meus cabelos, porque caía assim, uma coisa terrível. A escova saía cheia de cabelo, era terrível, irmãos, era desesperador. Então ali eu comecei a falar com Deus, eu disse: Senhor, se o Senhor tiver misericórdia de mim, eu nunca mais vou cortar o meu cabelo. Se é isso que o Senhor quer, eu não vou fazer mais. Então, meus irmãos, ali eu fiz muito tratamento, tomei muitos remédios, né, para que meu cabelo viesse repor, né? Mas eu confesso a vocês que ainda hoje cai, mas é menos, mas naquela época caía demais. Então, depois que eu parei de cortar o cabelo, aí, né, cai, hoje em dia cai, mas é quase normal, né? Tá quase normal, já tá bem recuperado, porque Deus teve misericórdia de mim. Então, quero dizer para vocês que aquilo que às vezes para você Deus vai te cobrar, às vezes o próprio Deus não vai cobrar de mim. Aquilo que Deus vai cobrar de mim, Deus não vai cobrar você. Então, eu quero mostrar o tamanho do meu cabelo. Eu tenho o quê? Tem 2 anos que eu não corto mais ele. Então, ele tá desse tamanho aqui. Vou mostrar aqui para meus irmãos e minhas amadas irmãs. Olha aí. Eu acho que vocês estão vendo aí, ó. A pontinha tá fina, ele já tá aqui, ó, na minha coxa, né? Então eu falei para o Senhor que nunca mais cortaria. Se vocês verem aqui, ó, a pontinha tá fina. Então eu não cortei mais. Por quê? Porque eu falei para o Senhor, se ele parasse com aquela queda terrível, eu não cortaria mais. Então hoje meu cabelo ele está desse tamanho aqui. Tá bom, meus irmãos? Então eu tô mostrando para as irmãs que sempre perguntam: irmã Elica, como é que é o tamanho do seu cabelo? Eu queria ver. Então tá aí, ó, o tamanho do cabelo, né? Aí como é que é? Ele tá aqui assim, ó, bem aqui, ó. Que Deus abençoe a vida de vocês. Então era isso. Eu queria mostrar para meus irmãos que foi dessa maneira que Deus fez comigo. E hoje eu fiz um voto com Deus que nunca mais cortaria o meu cabelo. E é isso aí. Que Deus abençoe. Fique na paz de Jesus.